Queria conversar com vocês um pouco sobre um tema que é: existe litisconsórcio necessário ativo? A gente sabe que existe o litisconsórcio necessário passivo. E isso o próprio CPC não esconde. O CPC deixa explícito que esse litisconsórcio obrigatório no polo passivo, ou seja, mais de um réu, ele existe, né? E inclusive tem previsão legal. Artigo 115, parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. E aí eu coloquei aqui uma consideração que é lembrando o artigo 321 do CPC, que fala sobre a emenda da inicial. Ou seja, o litisconsórcio necessário passivo, ele existe, está no CPC, está previsto no parágrafo 1 do artigo 115, e se porventura o autor não forma o litisconsórcio passivo, não forma lá esse litisconsórcio obrigatório com mais de um réu, o juiz pode intimar o autor a emendar a inicial, e se ele não emendar a inicial, haverá extinção sem resolução do mérito. E agora o litisconsórcio necessário ativo, ele existe? Aí eu digo para você o seguinte: existe uma divergência, tanto a doutrina quanto a jurisprudência divergem sobre esse ponto. Alguns autores afirmam o seguinte, que existe sim o litisconsórcio necessário ativo, porque a lei estipulou algumas regras que obrigam a formação de um litisconsórcio necessário ativo, mas à frente eu vou mostrar para vocês que regras seriam estas. Já outros autores defendem a seguinte tese, que não existe litisconsórcio necessário ativo, só o passivo. Por quê? O direito de ação, como regra geral, ele é uma faculdade, ele é um direito, você pode exercer ou não, essa é a regra geral. Ou seja, se alguém me causa um prejuízo, por exemplo, no acidente de trânsito, por exemplo, estragando o meu carro, batendo no meu carro lá e estragando o veículo, eu posso ou não ajuizar uma ação em face dessa pessoa pedindo a indenização por dano material, por exemplo. É uma faculdade minha. O direito de ação, ele não é um dever. Eu não sou obrigado a ajuizar a ação. Então, você entender que existe um litisconsórcio ativo necessário, você violaria essa ideia de que o direito de ação é uma faculdade, é um direito e não um dever, né? Então, você obrigar alguém a formar um litisconsórcio ativo é, de certa forma, obrigar alguém a ajuizar uma ação que seria incompatível com a lógica do direito de ação. Então, para esses autores, não existe litisconsórcio necessário ativo. As regras que deixam todo mundo em dúvida, quer dizer, alguns defendem que há litisconsórcio necessário ativo e outros entendem que não há litisconsórcio necessário ativo, são essas regras aqui que estão presentes no CPC. Então, coloquei essa dúvida, né, doutrinário, jurisprudencial. Existe litisconsórcio ativo necessário? O exercício do direito de ação ele é obrigatório ou facultativo? Então, a gente encontra no caput do artigo 73 a seguinte regra: o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor a ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Essa regra é o que a gente chama de outorga conjugal. Seria uma outorga marital ou outorga uxória. Outorga marital seria quando a esposa quer ajuizar uma ação e ela precisa do consentimento do marido. A outorga uxória seria quando o marido quer ajuizar uma ação e precisa do consentimento da esposa. Então, nós temos aqui, nesse artigo 73, a previsão da outorga conjugal, dizendo expressamente que o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor a ação que vier sobre direito real imobiliário. Direito real, lembrando que direito real vem de res real, res coisa, e imobiliário, quer dizer, direito sobre o imóvel. Então, direito que vier sobre hipoteca, uma ação reivindicatória. Talvez aqui a gente possa incluir ação de uso capião, ação de demarcação e divisão de terras, seriam ações que vierem sobre direito real e imobiliário. E no parágrafo 2º desse mesmo artigo, diz que nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Ou seja, se você vai ajuizar uma ação possessória, e você tem a composse, ou seja, a posse conjunta, né, no casal ali, tanto o autor quanto o réu, você tem que formar, caso eles sejam casados, um litisconsórcio ativo e passivo,
se for uma ação possessória que versa sobre composse. Então, o que nós percebemos aí? Que ações que versam sobre direito real e imobiliário ou sobre composse, sendo autor e réu casados, né, seria necessária a formação de consórcio ativo e passivo. Quanto ao passivo, não temos dúvida. Agora, e quanto ao ativo? Se, por exemplo, o marido resolve ajuizar uma ação possessória, havendo composse, por exemplo, marido e mulher moram nesse imóvel, um ato por ambos praticado, seria imprescindível que o marido formasse um litisconsórcio ativo com a esposa para ajuizar essa ação? O mesmo vale para o direito, a ação que vier sobre direito real e imobiliário, ação demarcatória, ação de divisão de terras, ação de uso capião, ação reivindicatória, todas essas ações que vier sobre direito real e imobiliário. Se o autor for casado, ele precisa formar um litisconsórcio passivo com a esposa, ou vice-versa, né? Se a esposa quiser ajuizar uma ação, ela precisa de ter autorização do marido. Aí que entra a polêmica. Como eu falei com vocês, alguns autores entendem que sim, existe litisconsórcio ativo necessário e que nesse caso seria obrigatório. Se ele não formasse o litisconsórcio ativo necessário, por exemplo, se o cônjuge se recusasse a autorizar o ajuizamento da ação, o autor teria, segundo esses autores, de ajuizar uma ação de suprimento de vontade para que o outro cônjuge possa justificar o porquê da recusa, né, do ajuizamento da ação, e se o juiz entender que não há motivo para a recusa, ele daria uma sentença que supriria essa autorização, supriria esse consentimento, essa vontade. E aí, esse cônjuge que deseja ajuizar a ação poderia ajuizar sabendo que o juiz, ao suprir essa vontade, não haveria alegação de nulidade futura por uma pressuposta formação, uma suposta formação de litisconsórcio ativo necessário. Segundo os outros autores, dentre os quais eu me filio, para mim não existe litisconsórcio ativo necessário, porque ninguém pode obrigar alguém a ajuizar uma ação, é o que me parece hoje, mas exige pelo menos a citação do cônjuge que não participou no polo ativo da ação, para que ele saiba que existe aquela ação. O próprio CPC ele coloca que a citação é o ato pelo qual o réu, o interessado ou executado tem ciência da ação, né? Então, a citação, de certa forma, ela supriria a citação do cônjuge que não autorizou, que não formou o litisconsórcio ativo, ela daria ciência do ajuizamento da ação e supriria essa vontade. Me parece uma solução mais fácil, mais simples do que ajuizar uma ação de suprimento de vontade, né? Outros autores, inclusive, afirmam o seguinte, que uma simples notificação já supriria esse consentimento, o que me parece uma posição mais do que minoritária e muito arriscada, porque não é uma ciência formal como ocorre com a citação, então não recomendo essa posição. De toda forma, o que a gente percebe é o seguinte, vocês entendendo ou não que existe um litisconsórcio ativo necessário, entendendo que ele existe ou não, o que é certo é que esse cônjuge tem que ter ciência do ajuizamento dessa ação. Por quê? Porque essa regra foi criada, me parece, para proteger a chamada meação, já que versa sobre composse e copropriedade, ou direito imobiliário, né, direito real imobiliário, você tem um risco dessa sentença afetar a metade dos bens, né, daquele cônjuge. Então, se tem um imóvel e marido e mulher, cada um tem 50% sobre o imóvel, se um ajuiza uma ação e arrisca o imóvel, 100% do imóvel, o outro pode reclamar, não, eu não estou sabendo disso não, eu não vou sofrer os efeitos dessa decisão, porque eu não participei da ação, existe o limite subjetivo da coisa julgada e a coisa julgada só gera efeito em relação às partes. Portanto, eu não me submeto a essa sentença não gera efeitos em relação a mim, o meu 50% está garantido, não vai sofrer os efeitos dessa decisão. Para evitar esse tipo de argumento, e até mesmo para possibilitar a defesa da ameação, é que você tem que fazer essa cientificação formal. O ideal, e aí uma dica prática que eu dou para vocês é, se alguém lhe procura para ajuizar uma ação, desses dois casos, composse ou direito real imobiliário, e você pergunta, você é casado? Você é casada? Se disser que sim, você diga, seu marido ou sua esposa se opõe ao ajuizamento dessa ação? Se disser que não, o que você faz? Já inclui o nome na procuração e colhe lá a assinatura de ambos, né? Do marido e da mulher. Se porventura disser, não, ele não concorda, e aí tem que buscar uma forma
ou de conversar com esse cônjuge para explicar para que serve a ação, se explicar o motivo, né, do consentimento dele, para que serve isso, para evitar a alegação de nulidade futura, e se ainda assim não quiser, a forma é essa mesmo que eu falei com vocês. Ou se faz a citação, ou se você for mais formalista, você ajuiza uma ação de suprimento de vontade para evitar qualquer tipo de arguição futura. O que é certo é que ajuizar uma ação dessa, sem essa formalização, dessa cientificação do cônjuge que não participou no polo ativo, é muito arriscado e pode gerar, sim, uma arguição de nulidade no futuro, em relação ao cônjuge que não participou da ação, porque, como eu disse, repito, a coisa julgada só gera efeito em relação às partes, né? Quem não é parte, quem não participou do procedimento, não vai sofrer, via de regra, os efeitos da decisão e da coisa julgada. Portanto, é muito importante essa outorga conjugal. Então, e vocês? O que vocês pensam sobre isso? Existe o litisconsórcio ativo necessário ou não? Não existe o litisconsórcio ativo necessário, mas apenas o litisconsórcio passivo necessário. O professor Eupídio Donizete Nunes, ele dá a sua opinião sobre esse tema. Interpretando tal dispositivo, parcela da doutrina entende-se tratar do exemplo por excelência de litisconsórcio ativo necessário. Entretanto, em nome do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a maior parte dos doutrinadores repudia o litisconsórcio ativo necessário, afirmando que ninguém é obrigado a ver seu direito de ação condicionado à participação de outro sujeito no polo ativo, razão por que, à falta de um dos cônjuges compossuidores, o juiz ordenará ao autor que promova a sua citação. Artigo 115, parágrafo único. De qualquer forma, seja como litisconsorte ativo, seja como réu, indispensável a participação do cônjuge compossuidor. Estão aí as duas posições. Alguns autores afirmam que existe o litisconsórcio ativo necessário, outros afirmam que não existe. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Um abraço.